Fala galera, tudo bem? Vamos começar agora uma aula sobre industrialização brasileira. É um processo que se estende ao longo de todo o século XX e continua agora no século XXI, só que a gente vai nessa aula aqui, nesse vídeo, focar nos antecedentes desse processo. E aí é muito importante você aprender o seguinte: a gente ouve muitas vezes falar que o processo de industrialização brasileira tem início na década de 30 com o governo Vargas, o que em parte está certo, mas não é absolutamente correto. A questão é o seguinte: existe uma diferença entre ter indústrias e ser um país industrializado. Então, o Brasil, quando eu digo que ele passa a se industrializar com Vargas, eu estou falando disso aqui. O Brasil passa a ser uma economia em processo de industrialização, de fato, na transição dos anos 20 para os anos 30, a gente já vai entender por quê. Mas muito antes disso, o Brasil já tinha indústrias. É claro que por muitos séculos a gente não tinha indústrias por conta daquela relação que você já aprendeu em história do Pacto Colonial. Era proibido ter indústrias no Brasil. Tudo que era industrializado era vindo da metrópole. No entanto, com a vinda da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, em 1808, essa história começa a mudar, começam a surgir algumas indústrias pontuais no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, e ao longo do século XIX, essa indústria vai ganhando fôlego. Para pensar, se não tivesse indústria no Brasil, tudo que fosse industrializado precisava ser importado. E a massa da população brasileira não tinha recursos financeiros para importar roupa de Paris, móveis, sei lá de onde. Então, assim, o básico era feito aqui mesmo. Então, a indústria de alimentos, a indústria de tecidos, uma indústria cotidiana de bens de consumo não duráveis já existia no Brasil ao longo do século XIX. Mas alguma coisa vai acontecer nas primeiras décadas do século XX para que isso ganhe força, tome fôlego e o país passe a ser, de fato, uma economia industrial. Mas, como eu disse, o nosso objetivo aqui é entender os antecedentes desse processo. E eu quero te situar no tempo, na história, aqui, ó, na transição do século XIX para o século XX. Vamos contextualizar o que estava acontecendo no Brasil para a gente entender como que esse processo de industrialização vai se iniciar de forma mais sólida, de forma mais aprofundada. Bom, a economia brasileira nesse período aqui da transição do século XIX para o século XX era uma economia ainda essencialmente agrária. Um dado aqui para você ter uma ideia: 60% de tudo que o Brasil exportava era café. Ou seja, não apenas um produto primário da agricultura, mas especificamente o café. E saber que 60% das exportações brasileiras eram o café vai ser importante para a gente entender o processo de industrialização já já. Como eu disse, existiam indústrias no Brasil sim, indústrias de bens de consumo não durável, ou seja, indústrias de baixo valor tecnológico agregado a esse processo. E o capital investido nesse tipo de indústria, na indústria que existia no Brasil, era o capital privado nacional, ou seja, o Estado brasileiro não era um investidor da indústria, passava longe das prioridades políticas do governo brasileiro nessa transição do século XIX para o século XX. Investir na indústria como política de governo, como política de Estado, e o capital internacional que entrava no Brasil, ele entrava quase completamente restrito aos investimentos em infraestrutura urbana. Para você ter ideia, uma curiosidade: no Rio de Janeiro, quando você paga a sua conta de energia, você paga por uma companhia chamada Light. Não é modernismo, não. É porque a primeira empresa fornecedora de energia no Rio de Janeiro era de capital externo, de capital britânico. Daí o nome Light, ainda que ela tenha sido ao longo do tempo estatizada, privatizada, na origem era capital britânico. A primeira linha de bondes no Rio de Janeiro recebia o curioso nome de Botanical Garden Railway Company, ou seja, a companhia de ônibus urbanos do Jardim Botânico. Era uma linha de bondes puxados por burros no início que fazia ligação entre o centro da cidade e o bairro do Jardim Botânico. Capital internacional, que passava longe da indústria. Então o panorama era basicamente esse aqui. Onde que está o ponto da virada? Na famosa crise de 1929. O que vai acontecer é que com a crise lá em Nova York, que vai se desdobrar pelo mundo inteiro, nós vamos ter ao longo dos anos 30 uma recessão global. Essa recessão global vai gerar uma crise na agricultura brasileira. Afinal de contas, se quase tudo que a gente exportava era café, numa situação de crise, certamente não vai ser prioridade das pessoas comprar café, portanto as exportações brasileiras entram em crise. Essa crise na agricultura vai possibilitar um crescimento da indústria, particularmente em São Paulo.
Por qual motivo? Porque o dinheiro que era investido no café vai ser redirecionado para investir em indústria. E por qual motivo São Paulo se destaca e, ao longo do tempo, vai se transformar na principal economia, no principal polo industrial do Brasil? Pela combinação de 3 fatores importantes. Primeiro, se a maior parte do café, lá no final do século XIX e início do século XX, era produzido no interior de São Paulo, então era em São Paulo que circulava a maior parte do dinheiro da cafeicultura. Quando o café entra em crise, é esse dinheiro que vai ser investido na indústria. Além disso, São Paulo também, o estado de São Paulo, reunia as mais modernas infraestruturas de transporte associada à economia cafeicultora. As ferrovias, que se abriam em leque para o interior e se conectavam com o Porto de Santos, também bastante moderno para os padrões brasileiros na época. E o último fator, gente, mão de obra disponível. A crise na agricultura vai fazer com que eu tenha uma liberação imensa de mão de obra que migra para a cidade de São Paulo e se torna mão de obra disponível para os novos investimentos industriais. Isso é fundamental para a gente entender porque que São Paulo larga na frente na corrida do processo de industrialização do Brasil. A gente para nesse vídeo aqui, mas a gente segue com mais. Tchau, tchau!